Daqui a pouco. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo. Rádio XYZ. Rádio XYZ é show. Pronto, estamos de volta aqui com o nosso podcast. Eu sou Vida Gestão de Cidadania e o assunto de hoje vai ser gestão de recursos públicos na saúde. Você que está ouvindo já começa a mandar as suas perguntas para que a gente possa ter oportunidade de debater um tema muito importante. No atual momento, as reclamações são inúmeras e nós queremos saber por que ainda continua essas enormes reclamações. Será por falta de recursos ou por má gestão de recurso público? Hoje, os meus convidados, a doutora Silmone, que já foi CEO do CRE, né, e ela tem uma experiência de 18 anos em gestão de comunidade, entidade, complexo hospitalar. O Antônio Lopes é professor de serviço social, ele já fez um estudo muito grande sobre essa situação em que as pessoas têm dificuldade de ter resolvido seus problemas pela rede pública de saúde e agora estão tendo dificuldades também em resolver pelos tais planos de saúde. O Antônio é professor e é doutor em ciência da religião e mestrado nessa área que nós vamos conversar. E você que está nos ouvindo, faça suas perguntas, participe para que a gente possa fazer esse debate o mais interessante e o mais próximo da realidade possível. Silmone, seja bem-vinda, dê um alô aí para os ouvintes da XYZ. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite feito pelo Dr. Nelson. Eu não poderia dizer não. E, como o Dr. Nelson já disse, meu nome é Silmone. Sejam bem-vindos vocês também. Façam as suas perguntas, participem. E o que nós pudermos responder, nós vamos responder. O que não, a gente fica devendo a resposta para um segundo momento. E aí, Antônio, diga-me, faça a sua introdução, dá um alô aí para XYZ e uma provocada para ver se as pessoas que estão no pós-plano acordam e vêm participar do programa. Bom, quero dar o meu alô aí para os presentes na mesa, Dr. Nelson, Simone, e é muita responsabilidade estar do lado de duas lideranças dessas, pessoas que têm teoria e praxis, né, para discutir essas estratégias, orçamentos, limitados ou não, de um direito que é constitucional e impresso na CF de 88, no artigo 5º, que é o direito à saúde. Lembrando que saúde não é só a falta de saúde no balcão da farmácia. A saúde é uma instituição, é questão de segurança nacional de todo e qualquer país. Então a gente vai discutir, hospital é um negócio ou a vida é um negócio? Será que é negócio? Então é isso. É isso aí, você que está nos ouvindo, o nosso anfitrião Ricardo Melo e na produção Gustavo. E eu vou então começando a brincar com a doutora Silmone sobre um assunto, o CRE, que já faz o atendimento de uma população que precisa de tratamentos especiais. Conta para mim a quantidade de recurso que é colocado para essa população e como hoje a gestão fica, se ela é difícil, fácil e se você consegue de uma maneira, com o seu orçamento, cobrir as necessidades da demanda. Dr. Nelson, fazendo uma pergunta complexa, de resposta complicada. Faça como Jack Estripador, vai por partes. Use o bisturi. Nesse momento eu não estou mais, né, na rede pública, mas eu estive, como o Dr. Nelson colocou, por aproximadamente 20 anos. E gestão pública ou privada, seja qual for, é muito complexa da área da saúde, de um hospital. Quem já fez sabe do que eu estou falando. Quem não fez e pretende fazer, tem que se preparar. Mas vale a pena, é um desafio constante, todos os dias, mas vale a pena. Quando a gente se fala de CRE, o CRE
CRER ele iniciou com uma política de gestão um pouco diferenciada no início, porque ele podia também, além de atender SUS, ele podia atender planos de saúde, e depois de alguns anos ele passou para atendimento totalmente público. E é um desafio, sim, é um desafio você conciliar o recurso que entra com todas as necessidades que um hospital tem. Porque as necessidades de um hospital, elas vão além do atendimento, que é o principal, que é a missão, que é o mais importante, que é o atendimento ao paciente, mas perpassa também pelo um olhar muito peculiar, que é a questão da infraestrutura, né, estrutura física, os equipamentos, os materiais, a tecnologia, que é a inovação, e a gestão de pessoas, que é um desafio muito grande, além do recurso que é escasso, né? Isso aí, Antônio, a sua visão hoje no nosso país, no Sistema Único de Saúde, nós somos pioneiros no universo. O Brasil lutou, incrementou e está ainda em processo de construção do Sistema Único de Saúde. E no caso, nós estamos falando do CRER, que é um hospital que atende população de necessidades especiais. E você, nessa visão toda, o SUS hoje, o investimento que faz no SUS, a gestão dos recursos que vão para o SUS, estão fazendo aquilo que a doutora Silmônia colocou. A missão é o atendimento, mas o final da ópera é a resolução. Aquilo em que o indivíduo realmente recebeu aquilo que ele precisa. E mesmo que ele não fique curado, ele pelo menos tenha um atendimento com acompanhamento em que o paliativo dele lhe dê uma melhor qualidade de vida. Conta para mim, você como assistente social, o que é que você tem sentido nas dores dessa população que a gente hoje, todo dia ouve reclamação? Bom, a questão da saúde ela é para o ser humano, né? Uma questão de holística. Agora, depende também, no sistema capitalista, de quanto esse ser humano tem no bolso. O SUS é universal, mas nem por isso o SUS alcança todas as camadas da pirâmide social. O hospital é um negócio, e o hospital lida com aquilo que a Simone falou, com estrutura física, institucional, jurídica, gestão de pessoas, atendimento ao público, incorre em processos administrativos, e processos pessoais, e o hospital, através do SUS, entrega para a população em geral aquilo que ele se propõe. Então, o hospital se propõe aqui a manter o indivíduo em pé, dentro das suas especialidades de coração, de corpo, mente, alma e espírito. Mas como é que esse hospital se mantém quando se trata de um empreendimento? É através daquilo que ele fatura. É através daquilo que ele paga. Então o hospital tem um custo, o hospital tem não sei como é que fala, profit, uma entrada de dinheiro, mas esse hospital tem também que esperar pelas famosas glosas, porque são verbas que ficam paradas por causa de processos administrativos, uma por causa do preço da consulta, um equipamento que teve o preço adulterado. Então o hospital, ele está em campo de guerra, digamos assim, entre o usuário e entre o sistema de saúde do país. O hospital tem que arcar com a responsabilidade do doente, que entra doente e tem que sair vivo. E de preferência curado. Isso. E o hospital lida com aquele material da gaze e a máscara, da agulha ao bisturi, que ele tem que pagar à vista, em dólar, material importado. E a gente tem reportagens aí do dia 7 passado, que os hospitais deixaram de investir cerca de 72,6% daquilo que eles tinham para investir. Então isso significa que eles deixaram de investir somente no ano passado 3,6 bilhões de reais. Então o hospital não é aquela casa, a Santa Casa, aonde o santo salva mais que o dinheiro. O hospital é uma instituição que vai tratar o sujeito, mas o hospital, para tratar esse sujeito, ele passa por todos os trâmites do Estado, que é a formação de quem lá vai trabalhar,
o atendimento de quem a ele vai recorrer, a justificativa dessa instituição, enquanto uma instituição que vai cuidar do ser humano na sua ontologia, e que hoje está muito em voga na sua especialidade. Então, o hospital, ele é, como todo e qualquer empreendimento, seja ele de saúde ou de outros ramos dessa sociedade capitalista, que é uma diversidade de necessidades, humanas ou não, uma instituição que tem que funcionar. O hospital tem que pagar o funcionário, o hospital tem que pagar o equipamento, o funcionário tem que, muitas vezes, pagar aquele imposto territorial urbano, o hospital tem que pagar água, energia, não é assim, doutor? Ou isso vem de graça para o hospital? Bastante alto para um retorno muito pequeno. Isso. Pequeno mesmo. Porque aqui, ó, tem uma pessoa que já mandou uma pergunta aqui, o senhor Paulo Gomes, do setor Bueno. Quais são os desafios que o gestor encontra para gerenciar recursos públicos na área de saúde? Um deles é que o recurso chegue e possa ser colocado na conta para que ele possa ser gasto de acordo com a planilha. Por outro lado, há atrasos. E por outro lado também, quando faz o orçamento e faz a apresentação da necessidade, às vezes não chega. O desafio do gestor de qualquer instituição pública é que ele tem que gerir de acordo com o que foi fornecido financeiramente a ele. E muitas vezes não é possível. O que é que você acha disso, da pergunta do Paulo? Boa tarde, Paulo. Né? Prazer receber sua pergunta. Como o doutor Nelson colocou, nós temos sim algumas dificuldades, que essas dificuldades elas vão desde realmente receber os repasses financeiros até não recebê-los, ou recebê-los atrasados, que graças a Deus, quando nós recebemos atrasados. E quando você está falando de gestão, tendo recurso em caixa, que já é complicado, porque os recursos são insuficientes, eu diria assim, por melhor que seja, e são limitados, mesmo que a gestão tenta fazer de forma mais adequada possível. Mas tem também a questão de você gerenciar sem recurso ou com recurso atrasado. Aí você sim tem que fazer um jogo de cintura, porque na saúde fica complicado fazer escolha ou elencar prioridades, né? Que paciente ser atendido, o que se fazer primeiro, porque tudo é importante, tudo faz parte daquela coisa complexa e necessária para atender o paciente. Então, é um desafio muito grande que o gestor da área da saúde, especialmente que se trata de recursos públicos, não é tão diferente como privado, né, doutor Nelson? Não é muito diferente. Tem que ter, é imprescindível que ele tenha sistemas de informação, né, tudo informatizado para facilitar, planejamento estratégico, sendo possível. Informações para quem vai usar. Informações, exatamente. O usuário chega não sabendo das coisas, cria caso da portaria ao centro cirúrgico, no CTI, no pós-operatório e até na alta. Verdade. Capacitação do colaborador, né, porque muitas vezes o colaborador não está instruído ou capacitado de forma adequada, porque um simples atendimento, na porta de entrada, diferenciado, com mais elegância, conta bastante, especialmente quando a gente está falando de gestões com recursos limitados. Aí o Ijataí, ela pegou o seu gancho aqui, o indivíduo sobre a questão de hospital público-privado. O Antônio Moreira, de Jataí, Goiás, pergunta se hospital é um bom negócio. Aí, Antônio e Silmone, no final eu vou dar minha opinião, porque eu já tenho sofrido com o hospital há 40 anos. Mas os dois, olha o que ele está perguntando, né? A gestão de recursos públicos. Você falou sobre a questão do privado, parecendo que o privado é um sonho de novela aí. Aí ele pergunta aqui, e o hospital é um bom negócio? Doutor Nelson,
O senhor não sofre no hospital, o senhor é médico, quem sofre é o doente. O senhor é aquele super-homem que faz milagres. Tanto com relação ao doente, como com relação à administração. Simone? Ou seja, ele tem que vestir a capa do Batman. O hospital é sim um bom negócio, pior sem ele. Sem Com o certeza, hospital. por esse prisma, sim. Mas Pensa. conta aí que isso é bom negócio. Ó, essa resposta, assim, especialista, expert em responder para nós é o Dr. Nelson. Mas eu vou falar um pouquinho aqui, porque eu vim da gestão pública, que era complicada. Essa questão do recurso era bastante complicada, mas havia um contrato de gestão com todos os repasses financeiros, e por mais que houvesse um ou outro atraso, dava para se fazer toda uma logística ali, um jogo de cintura. Agora, exatamente agora, né, eu estou no privado, sinceramente, eu não sei, né, doutor Qual dos dois melhor? Dá dor de cabeça melhor. Sinceramente, não sei qual dos dois é mais complicado, dá mais dor de cabeça, mas eu vou deixar o doutor Nelson responder para vocês. Mas antes disso, posso fazer uma inserção aqui, naquilo que a Simone trouxe. Independente se o hospital é privado, público, né? Ele atende plano de saúde ou SUS Maravilha, conforme o Dr. Nelson costuma afirmar. Tem uma pergunta aqui do setor marista, da Jordana Mendes. Mesmo sendo um negócio, um hospital lida com pessoas fragilizadas. Como fazer para que a gestão também foque na questão da humanização? Beleza, vamos começar por parte financeira do hospital é um bom negócio. Deixa eu só colocar o basicão. Se você comprar e criar e vender vaca, você ganha 1,8 vezes 12, tá certo? Dá 15 a 18% ao ano. A taxa de retorno interno do hospital, hoje, com as tabelas defasadas e com os custos operacionais, só quem não sabe investe em hospital, porque é menor que 0,75. Não dá nem o rendimento da poupança. É por isso que a Simone está rindo ali, e o Antônio está... Porque é o seguinte, não, eu vou fazer um hospital privado, pode fazer, com as tabelas defasadas dos planos de saúde, e a população hoje, com a sua renda espremida, ela não paga o custo que o hospital apresenta para ele como paciente. A outra parte da humanização, nós temos feito um enorme esforço para que realmente o hospital seja para receber e cuidar de seres humanos, de irmãos, de pais, de filha, esposa, entende? Toda essa complexidade. Mas tem um detalhe, a sociedade está embrutecida. Há um fenômeno, as pandemias vieram aí, colocar as pessoas em pânico. Hoje você está tendo uma informação que te provoca medo. As pessoas estão fazendo marketing do medo. É um negócio muito doido. Porém, veja, e eu vou dar um exemplo para vocês assim, citando. Se você for hoje num hospital público que tem uma gerência de qualidade, sim, você vai ser recebido como um ser humano e vai ter todas as coisas ao seu dispor. Mas aí, como disse o pessoal que está na fila, doutor, mas quem está lá dentro está sendo bem tratado. E nós que estamos aqui fora, como é que fica? A gente não consegue entrar. Essa é na instituição pública. No privado, o cara chega, não tem dinheiro para pagar. Aí traz um plano, não vou falar mal de nenhum plano de saúde. Todos os planos aqui na nossa cidade têm tabelas abaixo do custo operacional. Me diga uma coisa, como é que você vai fazer? Só você é o super-homem. Bom, o super-homem faz coisas de super-homem, mas quem reproduz pão, quem reproduz peixe, quem faz o milagre disso, tem que chamar Jesus. Aí só Jesus na causa. Viu, Antônio? Essa menina que colocou, ela colocou muito bem. E fora disso, os atritos são frequentes. Agressões, ao ponto hoje, que a nossa amiga lá do UGOL, que não vou citar o nome, hoje você trabalha com soldado, fazendo triagem. A polícia está na sala de triagem porque o cara agride a recepcionista, agride o cara que está fazendo a ficha dele, agride a enfermeira que está fazendo a triagem e da última vez meteu a mão na cara do médico. Virou folia. Isso. Essa realidade, ela representa a maioria dos hospitais brasileiros, dividido em Santa Casas, hospitais particulares,
né? E os particulares, segundo Francisco Balestrin, presidente do Sindhosp, Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Laboratórios Paulistas, eles ainda passam por uma situação mais intensa, né? Porque eles sofrem, além dos atrasos nos pagamentos, né? Que a Simone disse que, graças a Deus, quando vem atrasado, eles têm que pagar empréstimos, porque para sobreviver eles fazem, como quem abre uma mercearia, uma loja de vender roupas, um empréstimo no banco para sobreviver. Dançou. Quando o doente, quando o usuário, quando o ser humano adentra o hospital, ele adentra uma rede de conexões, ele adentra um mundo da instituição, também explicado por Franco Basaglia, o italiano que deu a ideia de acabarmos com as instituições mentais, e ele adentra o mundo do Foucault. O Foucault fala que, apesar de tudo e qualquer coisa, o corpo humano ainda continua a melhor arena para a aplicação de todos os castigos. Então, quando o camarada adentra ao hospital, ele não vai sofrer só por causa da picada da agulha, ele vai sofrer, já chega sofrendo do tempo que ele esperou na fila da cirurgia eletiva. Ele já chega sofrendo porque ele veio da periferia com ou sem plano de saúde. Ele já chega sofrendo sem saber se enfrenta a doença ou se pensa na conta final do atendimento. E a falta de esperança de quando é que vai acontecer, a incerteza de que aquilo vai ocorrer. Hoje a demanda reprimida de, veja só, procedimentos eletivos está fazendo com que parece piada, mas me desculpem, eu estou falando parece piada, mas é coisa muito séria. Está se fazendo mutirão para se colocar a pauta em dia. E o que é que se fez então de planejamento? Por que se deixou ocorrer uma enorme quantidade de pessoas que poderiam estar sistematicamente sendo atendidas e resolvendo seus problemas de baixa complexidade e acaba virando uma situação? Olha o Observatório do Câncer. Agora nós temos que judicializar para poder fazer o tratamento de câncer. E depois que passa 3, 4 meses, você perdeu o bonde. E aí, quando você vai cuidar, o indivíduo já está no estado mais avançado e o preço, o custo. E, finalmente, como ser humano, ele merece isso. Mas ele vai sair do indivíduo que poderia ter sido tratado por um preço, um custo de 10 a 100 mil reais, vai ficar 800 a 2 milhões o tratamento. Quando ele não vai para um remédio que agora está em moda, né? Você usar os biológicos, agora mesmo eu fiz relatório antes de vir para cá. 15 mil reais a dose, tem que tomar duas por mês. Moço, eu não sei não, pode até ter gente muito rica que possa pagar 30 mil reais agora eu vou dizer para você, 95% da população brasileira não tem esse dinheiro para fazer isso. Aí você tem que recorrer à justiça para que seja fornecido o remédio. Realmente é muito sofrimento. Por outro lado, nós não viemos aqui só falar de sofrimento, viemos também falar de soluções possíveis. O que é que está acontecendo com a gestão dos recursos que não está fazendo com que a pessoa alvo, que somos nós humanos, os nossos amores, os nossos dodóis, nossas mães, nossos filhos, não estejam sendo atendidos. Precisamos refletir sobre isso. Veja, o Brasil gasta aí 6% do PIB em saúde. Olha só, aí o ator diz a estatística ali. Nós somos dos países que gastamos menos em saúde. Isso parece, é um escândalo. Como diz o outro, precisa ter escolha que seja saúde física, mental, social, espiritual, crença no futuro. Nenhum povo se acomoda. Daqui a pouco esse sofrimento vai explodir em agressões domésticas, vai explodir em agressões na rua, roubo, furto, acidente de trânsito e por aí vai. E veja só, então eu estou provocando você, ouvinte, e pedindo ao Antônio e ao Simone, olha, o recurso, ele tem que ser aumentado para a área de saúde. E por que nesses últimos, vamos colocar, para não fazer nenhuma, vamos colocar, nos últimos 25, 30 anos, por que não se fez o planejamento realmente para que esses recursos viessem para atender a nós outros que estamos sustentando? O Estado virou agora, nós estamos servindo ao Estado.
Não é o Estado que serve a nós. Nós viramos servos da gleba do Estado. O que é isso? Então, por favor, você que está nos escutando, nós também queremos ouvir a sua sugestão. Nós não temos, a nossa solução é que você possa fazer a gerência dos recursos, né, de uma maneira democrática, onde, diagnosticadas as necessidades, naquele lugar seja alocado a maioria dos recursos para resolver. Aí eu não sei se está fazendo isso. No presente momento, não está fazendo. A prevenção no Brasil de vacina, nós somos modelo para o mundo. Mas a outra parte, por exemplo, a vigilância e segurança alimentar, é um desastre. Hoje você tem um país que diz que está com problema de comida, uma quantidade enorme de obesos. O número de diabetes, eu gordinho também, não posso estar sem problema não, mas eu já sou idoso, viu? Então veja só, vamos discutir como é que nós brasileiros queremos que essa gestão seja feita. Ela tem que ser feita no bairro, tem que ser feita no distrito, no município, ou ela tem que ser essa centralização que tudo passa pelo Ministério da Saúde. E o que é que a gente está vendo? Desde 1988, nós não conseguimos ainda realizar o nosso maior desejo de ter um SUS com atendimento de qualidade universal. Estou provocando você. O senhor trouxe a questão da gestão federal em cima daquilo que a gente chama de tripé da Seguridade Social. Ela passa pela saúde, pela prevenção dessa saúde, que é a previdência, né, e pela assistência. Essa assistência, ela soa muito como uma coisa caridade, como uma coisa de voluntariado. E não é. A assistência social, ela abrange da educação ao lazer. Ela abrange da alimentação, que o senhor trouxe, a questão de visitar o médico uma vez ao mês, de fazer o pré-natal, de fazer a prevenção do câncer, ao tabagismo e outras substâncias. E ela vem do outro lado da moeda, inferindo aquilo que a Folha de São Paulo citou também anteontem, que é sobre os hospitais privados, que não estão expandindo em tecnologia e gestão humana por falta de recursos, tá certo? Então, olha só para a informação aí do ouvinte, que fizeram as perguntas aí, como a Jordana. Em São Paulo, 7 entre cada 10 hospitais de ponta do país não conseguiram executar seus planos de investimento em expansão e em novas contratações, isso em 2023, por falta de recursos financeiros. Lembrando que o hospital não é só gestão humana, ela é gestão financeira e ela é gestão de tecnologia. Então, o hospital, gente, eu volto a afirmar, é questão de segurança nacional. O hospital é questão uma coisa preciosa. É claro. O seu cidadão. O hospital não é só doença. O hospital, voltamos a afirmar, ele é prevenção, ele é interação. O hospital pode ser, sim, um lugar onde o estagiário desenvolva com a população usuária outras instâncias que não o socorro imediato de emergência. Beleza, olha, Ana Silvia de Aparecida de Goiânia, que maneira a integração entre hospitais públicos e privados pode ser benéfica para a população em termos de acesso à saúde de qualidade? Eu vou adiantar uma outra, porque daqui a pouco vai faltar o tempo e nós já tivemos reclamações que a gente não responde a pergunta. Olha, eu vou responder todos os que tem para responder. Okay. Senão, como diz a Silmone, vai por outro caminho. José Santos de Rio Verde, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde nos hospitais públicos de Goiás? E como isso afeta a qualidade do atendimento em geral? No final das contas, não vejo melhoria. Vamos lá. Vamos começando, Silmone dá o seu alô, e ele começou agora a mostrar que se não houver a integração também, nós não vamos cobrir toda a humanidade que o indivíduo necessita, né? E a cidadania dele fica falha. Essa discussão em relação a essa integração do público privado, não só discussão, né? Tem que acontecer, né? Já tem alguma coisa nesse sentido, mas ainda é muito preliminar. Eu acho que o Dr. Nelson pode melhor responder em relação a essas relações. Mas em relação às dificuldades enfrentadas, como o nosso amigo perguntou, são inúmeras. Vai desde a dificuldade de ter acesso a marcar uma consulta pela regulação,
até o tempo necessário e que o perpassa para que ocorra o atendimento. E às vezes o atendimento inicia com uma consulta, depois da consulta tem os exames e às vezes logo aí o paciente se perde. Ele consegue a regulação, consegue a consulta, Fica na fila de espera. Fica na fila de espera. Aí ele não consegue fazer os exames, o que acontece? Não é resolutivo, né? Então, é um pensamento que a gente precisa de ter, que mais do que o atendimento do paciente inicial, o acesso inicial, que já é difícil, é a resolutividade. Que o paciente possa conseguir marcar a consulta, ser atendido, fazer os exames clínicos, radiológicos, etc., que necessitar cirurgia, internação, e sair verdadeiramente curado, né, ou com a condição adequada, ou com aquilo que ele desejava, almejado. Então é um desafio muito grande que nós temos para enfrentar, que vai desde o início, começando a trajetória, até chegar lá na ponta do atendimento efetivo e resolutivo. E hoje eu tenho uma sugestão que nós já estamos trabalhando nisso. Há muito tempo nós estamos querendo ter um prontuário único de saúde e que você possa compartilhar não com todos, mantendo, veja, o sigilo e não invasão de privacidade. A legislação está aí. Veja só o que pode acontecer. Agora o hospital público, privado ou qualquer ente que esteja trabalhando na saúde tem acesso a esse prontuário de saúde de todo cidadão que ali adentrou. Com essa ferramenta aqui, nova, 4G, 5G, nós podemos, através da rede social, fazer com que você receba as orientações através do que nós estamos chamando de telemedicina. Então, o nosso país vai integralizar sim, vai integrar um serviço com o outro. E você, como paciente, vai ter que simplesmente ser atendido aonde você pode e deve ser atendido. E a telemedicina vai fazer com que você receba na sua casa, através da visita do agente de saúde, todas as informações. E você vai diminuir a sua mobilidade para lá e para cá, e a realização dos exames se tornarão realidade, desde que eles sejam custeados pelo governo, pelos planos de saúde ou por uma tabela especial. Então veja, a integração é obrigatória. Você que fez essa pergunta, se não tiver essa integração, nós não vamos avançar. Porque veja, num bairro, vamos colocar hoje, 20% da população adulta tem hipertensão. Ora, ele vai lá no postinho, faz o cadastro, você consegue resolver o problema de hipertensão. Mas no mesmo bairro vai ter um doente que está com Alzheimer. No mesmo bairro vai ter um autista. No mesmo bairro vai ter uma miastenia grave. No mesmo bairro vai ter um sujeito com sequela de AVC. Já não é a mesma coisa. Eu consigo lidar tranquilamente com a pressão arterial, com a diabetes, com a gota, com o colesterol, tá certo? Com os problemas de tireoide. Mas como é que você vai cuidar de um cara que está sequelado, acamado em casa, porque estatisticamente ele está lá no bairro? Qual o tratamento você está dando para o autista? Ou aquele que é portador de uma necessidade especial, um PCD? Como é que você vai lidar com as famílias que estão com um filho que tem Down? Como é que você vai lidar hoje que a pessoa tem que sair para trabalhar e tem que deixar sua mãe com Alzheimer em casa? E ela, veja, o Alzheimer é uma doença que a pessoa esquece quem ela é. E se você não der comida para ela, ela morre de fome, ela não bebe água. Ela não sabe quem ela mais, não reconhece. Então, muda tudo. Então a gente tem que focar no nosso bairro, na nossa casa e fazer as soluções possíveis ali. Dali faz aquela célula e o Brasil inteiro vai ter o que a gente chama uma estatística e uma distribuição aonde determinados tratamentos especiais aí sim serão focalizados para que possa se fazer hoje. Você tem o Hospital do Câncer aqui. Quantos hospitais estão tratando câncer? Rapaz, eu já não aguento mais
meu ouvido, eu ia até falar uma coisa, mas não vou falar, meu ouvido é alugado, eu falar o que é, ele virou pinico. Porque, meu Deus do céu, não é possível que não se consiga cadastrar os pacientes que estão com câncer e dar uma resolução. Foi o que a Simone falou. O que adianta eu fazer o diagnóstico, atender o cara, se eu não trato dele? Ele fica na fila 3, 4, 5 meses. Então não resolve. Então preste atenção. É essa situação que nós vamos ter que, com muita paciência, esse instrumento aqui vai integrar todos os nossos serviços. E nós vamos facilitar, sem dúvida nenhuma, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, o nosso cidadão tem que cobrar, que o Estado tem que servir ao cidadão. E não o Estado está usando e fazendo o cidadão servo da gleba. Aí, doutor Nelson, a gente infere em outra matéria também de uma fundação, Fernando Henrique Cardoso, através de um jornalista responsável, na fala de André Médici, de Humberto Costa, de Nécio Fernandes, de Rude Rocha, que no encontro com professores da FGV e a Fundação FHC, afirmaram que o governo federal, em setembro de 2022, até aquele mês, tinha destinado 160 bilhões ao SUS, sendo que, na realidade, deveria ser ao menos 260 bilhões. Então veja, aí veio o cientista social. Como é que nós vamos nos contrapor a isso? Se você tem uma necessidade de 260 e só recebe 160, você vai administrar. Então, esse momento que nós estamos conversando com você e que nós estamos procurando fazer com que isso de fato seja executado, nós estamos convidando você para que a gente pressione o nosso Congresso, o nosso Executivo e depois o Legislativo cumpra a lei, porque também faz a lei e não cumpre. Então não é possível continuar desse jeito. É ter consciência social e política, né? Cada um a seu nível de educação, informação e lugar, e cobrar do Estado, e cobrar do Ministério, e cobrar das gestões. Sim, nós temos que nos organizar no bairro e fazermos uma rede. Agora, do mesmo jeito que vai ter um prontuário único de saúde, nós vamos ter que fazer também o nosso ouvidoria única e fazer chegar aos órgãos que nós não estamos sendo tratados como devemos. Essa ferramenta aqui vai ajudar a gente. Aí, aproveitando, a Mariana Costa de Trindade manda perguntar quais seriam os benefícios e desafios de implementar modelos de saúde mistos que combinem o SUS com serviços privados, visando melhorar o atendimento médico em Goiás. Eu tranquilamente vou já respondendo isso aqui para vocês. Nós estamos chegando próximo ao fim. Olha, isso seria uma maravilha. É isso que nós queremos. Se o indivíduo não pôde se atender na rede pública, atende ele na rede privada do mesmo modo e paga, veja só, o custo operacional dele. O que é que está ocorrendo? Vou falar para você de Trindade, Mariana, deixa eu ver, me desculpe aqui, deixa eu ver Mariana de Trindade. Mariana Costa. Mariana, o negócio é o seguinte, você passar uma tabela em que você, vou dar um exemplo, para você fazer um parto, vamos dizer que ele custe R$100. Aí você faz uma tabela que você só paga 45, me diga como é que alguém... Veja, as Santa Casa estão todas quebradas. Por quê? Inadimplentes, porque estão atendendo com tabela do SUS que não são atualizadas há mais de 20 anos. O custo operacional de 20 anos não é o mesmo. Era desatualizada porque, hein, doutor? Agora você entendeu. Aí o programa, me desculpe que nós estamos chegando próximo, a Simone fez um negócio. E por que não atualizaram a tabela? Porque veja, essa integração que você falou seria maravilhosa. Primeiro o indivíduo passa pela rede pública, tem um controle de qualidade, se ele precisar vai para a rede privada e a resolução dele pode ocorrer para que ele não ficasse com essa demanda reprimida. Agora, quem que na rede privada vai atender, por exemplo, uma cirurgia de alto custo, que custa R$35 mil, e o SUS paga 15, quem é que vai fazer isso? Quebra. As Santa Casa estão todas inadimplentes. E agora, eu tenho uma notícia boa para o povo do Brasil.
Nós ganhamos o processo para fazer a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, é público, o processo é público, ganhou e agora vai receber as diferenças da tabela. Oh, veja, é isso que você falou, você está certa. Não tem serviço público e privado, tem resolução. A resolução do serviço público não consegue resolver 100%, usa o privado, mas paga pelo menos o custo operacional dele. Aí sim está o desafio. E por quê? Aí eu vou colocar para Antônio, vamos procurar só dar uma pincelada, porque nós estamos em cima da hora. Atenção, por que a tabela não foi reajustada até hoje? Quem é que tem interesse de quebrar os hospitais filantrópicos do Brasil? Porque eu, enquanto profissional da área das humanidades, o cifrão vale mais que o coração. É isso? Então vamos lá. Mas existe toda uma questão de mercado. E mesmo os hospitais privados, que o pessoal fala que é uma fonte de riqueza, né, de fazer dinheiro, eles voltam a afirmar aqui na reportagem da Cláudia Colucci de anteontem na Folha, ela trata e retrata sobre os hospitais privados que estão freando a expansão, as contratações, e aí infere naquilo que eu trabalho. Eu sou professor da área do serviço social. Onde é que vão trabalhar nossos alunos? Onde é que vão fazer estágios nossos estagiários? Onde é que vão ocupar espaço na gestão pública, se a gestão pública tem outros interesses mais e maiores que a saúde? Acho que nós mexemos no vespeiro, começamos a conversar aqui do nosso sonho, que cada um seja atendido com a melhor qualidade possível, e estamos hoje no emaranhado em que muita situação, vamos dizer, muitas situações foram resolvidas, muito bem resolvidas, mas estamos ainda deixando a desejar. O professor aqui mandou Ricardo Pereira, obrigado. Cezídio Monteiro, obrigado. Consuelo Monteiro, obrigado. Ele colocou aqui uma situação, ele provavelmente conhece o trabalho que nós estamos fazendo do Eu Sou Vida. Sim, o prontuário do Eu Sou Vida seria uma solução para compartilhar. E nós estamos, veja só, na realidade, eu vou ser sincero, o governo tem um prontuário único e muito bom. A pergunta é por que o governo não compartilha com todo mundo? O meu prontuário é semelhante, não digo igualzinho. Eu não digo também que ele é melhor ou pior, mas eu adaptei o meu ao lugar onde nós estamos trabalhando. Atenção, professor Ricardo. O SUS tem um prontuário único maravilhoso. A pergunta é por que ele não está compartilhando com todo mundo? O meu prontuário também faz parte. Nós estamos compartilhando e vamos compartilhar o nosso prontuário sem ônus a todos que assim desejarem. Muito obrigado pela lembrança, que eu até tinha esquecido do prontuário único. O prontuário único nós começamos em 1982. O Brasil está em 2024 e eu só vejo a conversa que vai ser implantada. E nós estamos quase chegando ao fim do programa. Antônio, vai dando as suas considerações finais. Talvez não resolvemos coisa nenhuma, mas veja só, hoje eu fiquei muito feliz porque as pessoas estão dando cada vez mais resposta àquilo que está incomodando lá na nossa casa, lá no lugar onde nós estamos morando. Porque veja, veja só, falta realmente de respeito com a cidadania, você não dá suporte a quem tem que sair para trabalhar e tem que deixar o seu filho sem creche, ou o que é mais grave agora, nós estamos vendo um conjunto de idosos ficando sozinho em casa, porque a pessoa deixa de trabalhar, porque senão ele vai ter que cuidar do seu pai e da sua mãe. Nós precisamos disciplinar essa entidade de longa permanência para que as pessoas tenham qualidade de vida. Eu vou me despedindo, aquele abraço e lamento não poder responder as outras perguntas aqui, porque nós estouramos o tempo. Simone, dá um alô aí e faça suas palavras finais. Eu gostaria só de agradecê-los, né? Agradecer primeiro aqui ao doutor Nelson, agradecer ao Antônio e agradecer vocês que estão aí do outro lado e deixar aqui um conselho de quem já viveu os dois lados, já viveu e vive o lado da gestão, mas também já viveu o lado do paciente e posso viver a qualquer momento o lado do paciente. Gostaria que não, Deus não me proteja, amém? Proteja todos nós.
não paralise, não paralise. O ideal seria que realmente nós não tivéssemos que fazer muitos esforços para sermos atendidos, ou pelo menos um esforço, aquele necessário, né? Mas já que isso não acontece, ou na grande maioria das vezes não acontece, não paralisa diante das dificuldades ao se deparar com um atendimento de saúde, seja ela público ou privado. Avança, vai atrás dos seus direitos, procura se informar, não receba um não como um não limitante, porque às vezes o não foi um não, mas por trás daquilo tem muita coisa que você pode conseguir. Então, se conseguir uma consulta, avança, porque é direito seu ter o exame, avança, é o direito seu ter a cirurgia, é o direito seu ser hospitalizado, é o direito seu ter uma resolutividade, ter um atendimento efetivo. Então, fica aqui, um beijão no coração, eu estou à disposição. E se quiserem, podem me convidar mais vezes para outros debates, foi um prazer. E a resposta da Simone vai na questão da Joselena, de Walnut Creek, na Califórnia. Caramba, estamos Se as pessoas tivessem consciência da realidade, seriam mais tolerantes desde a entrada do hospital até a UTI. Eu diria que elas não seriam mais tolerantes, elas seriam mais conscientes, né? Se tivesse consciência. E a consciência leva a tolerância, leva o amor, leva o acolhimento, o pertencimento, a solidariedade, leva você a ser companheiro, cúmplice, sofredor. E deixa você ser um cidadão. Isso, deixa você de ser aquele cara que está sempre apontando o dedo e criticando, mas não faz nada. Eu traria também uma provocação aí, dando um aperto final aí, um aperto de mão aí, né? Via telepático para o telespectador. Eu traria a letra do Titãs. Cada um tem a sua necessidade, né? Comida é água, bebida é pasto. E você, tem sede e fome de quê? Eu tenho sede e fome de justiça, de amor, de perdão, carinho e paz. E aqui vamos, é o que nós estamos aqui na luta. Nós vamos proporcionar no bairro, no trabalho onde nós estamos fazendo Eu Sou Vida, devagarzinho, fazer a integração também do clube de futebol, da igreja, da escola de dança e de todas as outras atividades que possam fazer com que nós tenhamos visibilidade diante daquilo que nós estamos solicitando. O Estado tem que responder às nossas necessidades, porque nós estamos pagando os impostos que sustentam o Estado. Muito obrigado e até a próxima vez. Aqueles que ficaram sem resposta, vamos arrumar um jeito da gente responder para você. Eu ainda não aprendi, mas vou falar com o Ricardo, que aí você deixa a sua resposta e deixando o contato, a gente vai encaminhar a resposta. Não dá. Nós só temos uma hora e já até estouramos o tempo. Beleza? Lembrando que essas respostas não dadas serão temas dos próximos podcasts. Sim, senhor. Então, aquele abraço, muito obrigado e até a próxima quarta-feira.